Bora então para a nossa segunda questão aqui, que é do vestibular da Unicamp de 2021, aí uma prova do segundo dia, destinada aos alunos que iriam prestar aí a prova de biológicas e de saúde também, né? Então, ainda nós estamos falando sobre aquela estrela que explodiu, né? A questão 49 e 50 dessa prova, elas usavam de um mesmo contexto, que era a explosão de uma estrela, essa estrela que ele chama aqui de SN 2016 APS. Nesse caso, ele já não fala mais sobre aquela questão de velocidade média, que é uma anterior a essa, questão de 49. Nessa questão, ele fala assim, ó, os cientistas estimam que no momento da explosão, a massa da supernova dessa supernova SN 2016 APS era 50 a 100 vezes maior que a massa do Sol, a massa do nosso Sol aqui, né? Se o Sol tivesse a massa dessa supernova, mantendo a sua distância na Terra, aí ele quer saber a velocidade de translação, aí são todos esses respeitos, e o período do ano terrestre. Bom, como é que a gente pode considerar aí essa análise, né? Para que haja um entendimento, a gente não vai utilizar aquele rigor das leis de Kepler, né? A gente vai utilizar aí, para que haja um melhor entendimento, de que o Sol está aqui no centro e a Terra está orbitando aqui num movimento circular ao redor do Sol. Vamos colocar a Terra aqui, né, sem utilizar aí, sem escala, né? Então, aqui eu tenho o Sol e tenho a Terra, e esse movimento aqui que eu tenho relativo a esse é graças a uma força que a gente pode considerar que é a força existente gravitacional entre os dois corpos. A gente deve lembrar, né, que a força gravitacional é dada por Gzão, que é aquela constante, a massa do corpo 1, no caso aí vamos considerar a massa do corpo 1 a massa do Sol, vezes a massa da Terra, dividido aí pela distância que o separa. Então vamos imaginar que é a mesma distância, aí vamos chamar essa distância de R ao quadrado. Então é assim que a gente calcula. Porém, a velocidade de translação aí da Terra, o movimento que ele realiza aqui, a gente pode dizer que, admitindo que exista apenas essa força gravitacional no movimento circular, a gente pode relacionar e falar que a força centrípeta, que é a resultante no movimento circular uniforme, é igual a essa força gravitacional. Assim a gente pode estabelecer uma relação de velocidade, né? Fica mais fácil. Então podemos escrever que mv ao quadrado sobre r, equação aí de força centrípeta, é igual a... Quem que vai ser esse m, né? M é quem está em movimento. Vamos chamar de m esse mt aqui, que é a massa da Terra. Aí eu tenho o Gzão vezes a massa do Sol, vamos chamar de m maiúsculo, vezes... Aí eu vou usar aqui, eu usei m maiúsculo, vamos usar para usar um padrão, vamos usar que a massa da Terra é m(t), vezes a massa da Terra, dividido aí pela distância ao quadrado. O que dá para a gente fazer? Como a gente tem massa da Terra aqui e massa da Terra do outro lado, a gente pode cortar uma com a outra. Como a gente tem raio e raio ao quadrado, a gente pode cortar esses daqui. E olha que beleza que a gente encontra, né? Nós descobrimos que a velocidade do corpo ao quadrado é igual a Gzão vezes a massa do Sol, dividido aí pelo raio, que é a distância que separa a Terra e o Sol. Se quiser tirar a raiz, quiser deixar ele bonitinho, fala que V é a raiz da constante gravitacional vezes a massa do Sol, dividido pelo raio aqui, bonitinho. Então, se eu tenho uma condição em que se o Sol tivesse a massa dessa supernova, eu teria um aumento da massa, né, numa comparação. Um aumento de massa, o que influencia na minha velocidade? Ó, a massa e a velocidade são diretamente proporcionais. Então, o aumento de massa influencia no aumento aqui de velocidade. Não é? Então, essa primeira informação, que se esse corpo tivesse uma massa maior, essa velocidade de translação seria maior, porque ela é diretamente proporcional
a intensidade da massa. Veja que a massa da Terra ela não influencia nisso, a massa da Terra vai cortar. Porém, a massa do Sol, se fosse maior, essa velocidade de translação aqui da Terra seria maior. Então, aqui pode ser, aqui ele fala que diminui, a velocidade de translação e o período devem diminuir, também está errado. E aqui a gente precisa ver a respeito do período desse movimento. Veja que a distância aqui vai permanecer a mesma. E quanto que vai ser o comprimento, então? Se a distância vai permanecer a mesma, a gente sabe que o comprimento, que é dado por 2πr, vai permanecer o mesmo, não é? E aí a gente sabe também que o período, velocidade dele, né, é 2πr sobre o período de rotação, é o tempo, é 1 ano que ele demora para fazer isso. Se eu tenho um aumento da velocidade, o que eu tenho que fazer para que exista essa relação mantendo um comprimento? O meu período vai diminuir. Então, elas são inversamente proporcionais. Enquanto, se eu tenho um aumento de velocidade com um 2πr constante, obrigatoriamente esse período tem que diminuir. Então, um aumento de velocidade dessa interação, aumento de velocidade da Terra, né, gera para a gente, deixa eu colocar aumento de velocidade, vai gerar aqui uma diminuição no período de rotação. É fácil você imaginar isso. Pense em alguma coisa que é uma coisa circular, uma mesa circular, em que você percorre isso com uma certa velocidade. Aumente a velocidade disso. O que vai acontecer com o período que ele demora para fazer isso? Diminui. Quanto mais rápido eu for, menor é o tempo que eu demoro para completar uma volta. Menor é o meu período. Então, eu tenho a diminuição do período T aí do meu circuito. Então, na comparação, a melhor alternativa é que a velocidade de translação em torno do Sol deveria aumentar e o período do ano terrestre, o tempo que ele demora para dar uma volta, deve diminuir. Então, a gente chega com essa alternativa letra A. Ok? Segunda questão, bonitinha, né? Eu tinha que saber essas questões de força gravitacional, está bem em alta essas questões de força gravitacional, então é sempre bom você definir e estudar bastante esses conteúdos para a prova de 2022. Beleza? Mais uma questãozinha resolvida aí das provas da Unicamp de 2021 para a área de Biológicas e Saúde.